Olá, seja bem-vindo. Começando aqui mais um podcast Health Money, onde nós falamos de gestão financeira empresarial para pequenos e médios negócios. Estou aqui, Aline Sopper, e minha sócia, Michele Querino. Seja bem-vinda, Michele. Oi, Aline, oi, gente, boa tarde. Muito feliz em estar aqui de novo para a gente falar com os pequenos e os médios empresários hoje. Muito bom. E hoje a gente vai falar, Michele, sobre a estratégia financeira empresarial como aliada da pequena e da média empresa. Então, tem o objetivo aqui de, nesse podcast, né, trazer clareza para as pessoas sobre a importância da estratégia financeira empresarial. A gente sabe que as pessoas muitas vezes nem sabem o que é isso, acredita que financeiro dentro de uma empresa é só pagar os boletos, é só contas a pagar e contas a receber, e a gente sabe no dia a dia o quanto esse tema ele é fundamental para a saúde financeira das empresas, né? Então, tenho certeza que vai ajudar muito. A gente está gravando esse podcast ao vivo, então, quem estiver aqui com a gente, que tiver dúvida desse tema também, faz pergunta aqui ao vivo. Chegou por aqui, já bota teu nome aí para a gente saber que você está aqui assistindo com a gente, de onde é que você está acompanhando, porque a gente gosta de fazer ao vivo para poder interagir com vocês. Então, aproveitem muito também. Dúvidas e agregar, né, Aline? Exatamente. E para começar, eu quero trazer um ponto aqui muito importante, explicando para as pessoas o papel da estratégia financeira dentro das empresas, mesmo aquelas empresas que não são empresas muito grandes, né? As pessoas que estão ali enquadradas no Simples Nacional, que não tem uma mega estrutura. Michele, mesmo para quem não tem uma mega estrutura, qual que é a importância dessa estratégia financeira dentro da empresa? Olha, é ótimo a gente falar sobre isso, porque eu sempre digo que o financeiro ele é o coração da empresa. E aí vem muito a mentalidade do empresário: eu sou pequenininho, eu não preciso disso, eu vou anotar num caderno, eu vou fazer uma planilha. E aí acaba fazendo de qualquer jeito, muitas vezes uma planilha furada, um sistema que ele não usa, que ele não entende, que ele não tem tempo para isso. E aí ele acaba tomando decisões erradas, aonde entra o estratégico, né? Então, aquela coisa, não esperar crescer para você estruturar. Estrutura para crescer, para poder crescer, né? Muito Então, bom. diferença. E é importante a gente trazer essa concepção de que o financeiro da empresa ele tem algumas funções. Então, por exemplo, na parte contábil, o financeiro ele é muito importante, porque é a partir dos registros que vão ser calculados os impostos, as obrigações, né? Isso, o fisco, né, o governo, a Receita Federal, ela está atenta a essa parte ali contábil. Mas não é só isso. O financeiro da empresa, ele precisa ser a base para as tomadas de decisões estratégicas. Até porque, né, Aline, quando a gente fala no contábil, na parte contábil do negócio, ela geralmente não espelha a realidade do empresário para tomada de decisões. Né? Ele vai reportar para a contabilidade o que ele quer ali para pagamento de imposto. A gente sabe que existe uma realidade que nem sempre ela é real. Então, é muito importante o empresário entender que existe o registro contábil, que é uma coisa, e o registro financeiro real dentro da empresa dele para tomada de decisão, que é outra coisa, completamente diferente. Muito bom, né, Michele? E vamos trazer um pouquinho de casos reais aqui, porque a gente tem uma empresa de gestão financeira estratégica, né, a Health Money. Ela é uma franquia de gestão financeira e nós temos vários clientes de tamanhos diferentes, né? Clientes que têm faturamento mais alto, clientes que têm faturamento mais baixo. E uma das coisas que chama a atenção quando a gente começa a olhar para essas empresas é o fato das pessoas começarem um negócio. Ela entende daquilo que ela faz, mas ela não entende do financeiro. Então, ela quer fazer do jeito que ela... vamos fazer desse jeito mesmo que vai funcionar. E eu lembro, Michele, de uma das nossas franqueadas atendendo dentista, e a gente traz esses assuntos para dentro das nossas reuniões, né? Porque, como nós somos uma franquia de consultores financeiros, então a gente tem ali uma conversa para que um possa ajudar o outro também, né? Então, isso acaba dando uma confiança, um apoio maior. E eu lembro quando ela trouxe a questão de que a cliente dela, apesar de ter
um consultório, apesar de já ser dentista e ter cliente, ela não queria ter um CNPJ e ela trabalhava tudo na pessoa física dela. E ela achava que isso era melhor, porque ela não estava pagando imposto. Que é uma crença muito grande, né? Que nós brasileiros carregamos essa questão de não, eu não posso pagar imposto, eu não quero pagar imposto, né? E aí, quando a gente entende, é virar uma chave aqui que quando a gente está pagando imposto, significa que a gente está faturando e está crescendo. E nós estamos fazendo as coisas estruturando, crescendo estruturado. Porque quando você tem registros e cresce estruturado e paga um pouquinho de imposto e vai se organizando, você vai criando um histórico também, tanto para a pessoa física quanto para a empresa, que é muito importante lá na frente. Sim. Né? E a falta de conhecimento dos empresários, dos empreendedores, até dos autônomos, né, dos profissionais liberais, e a gente está falando de dentista, fisioterapeuta, psicóloga, arquiteto, profissionais que acabam trabalhando ali no dia a dia quase que sozinho, às vezes tem uma secretária e tudo. Existe a ilusão de que se eu não tenho um CNPJ e eu não estou emitindo uma nota fiscal, eu não vou pagar o imposto e está tudo bem, ninguém vai ficar sabendo de nada. E o tiro sai pela culatra, porque aí ela vai pagar, ela não mal sabe ela que ela cai em 27% na pessoa física de imposto, sendo que se ela colocasse isso na pessoa jurídica, sairia bem mais em conta, né? Dependendo do quadro. Contem aí para mim, vocês que estão aqui assistindo. Vocês sabiam disso? Vamos pegar o caso concreto de uma cliente nossa, dentista, tem um consultório, atende como dentista, mas ela não queria abrir um CNPJ porque ela queria evitar de pagar o imposto. Mas ela tinha cliente, então ela estava faturando. Você sabia que da forma que ela estava fazendo, ela mesmo achando que não ia pagar imposto, ela precisa pagar 27,5% de tudo que ela recebeu. Por quê? Porque ela não tem um CNPJ. E se ela tivesse um CNPJ, pelo faturamento dela, ela poderia estar ali enquadrada no Simples, ela ia pagar em torno de 6 a 7%. Exatamente. Olha a diferença. Ela está pagando. Tudo regularizado, né? Detalhe, com tudo certinho, regularizado. Com tudo regularizado. Então, vocês estão entendendo como que o papel aqui do estrategista financeiro, ele é importante? Porque essa pessoa, ela acha que ela está escondendo o faturamento dela. Mas na hora que bater, e a gente sabe que hoje não é igual há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Porque eu lembro quando eu era adolescente e meu pai tinha empresa e eu ajudava lá a fazer as notas fiscais, meio que se você não mandasse a nota fiscal, a não ser que o fiscal batesse na tua porta para pegar teus bloquinhos, não ia dar em nada mesmo, né? Você tinha que ser alguém muito grande para alguém atrás de você. Só que agora, gente, a Receita Federal, por causa dos pagamentos eletrônicos, eles conseguem rastrear toda a movimentação. Sabe quando teve aquele boom, esse ano ainda, que o governo falou que os bancos iam ser obrigados a reportar qualquer movimentação acima de 5 mil reais para pessoa física e acho que 10 ou 15 mil para pessoa jurídica. Vocês se lembram disso? A internet ficou empolvorosa, Nicolas Ferreira fez um vídeo falando, e aí o que o governo fez? Falou assim, gente, ó, abafa o caso, a gente não vai fazer nada disso. Vamos parar com isso, esquece. Deixa eu contar para vocês. Isso já acontecia e isso continua acontecendo. A diferença é que eles monitoram qualquer valor, não só acima de 5 mil. Eles estavam fazendo uma regra para poder eles colocarem ali uma regulamentação, tipo, me avisa acima de 5. Era isso. E aí, quando o governo veio, né, Michele, falando assim, não, esquece tudo, não vamos mais fazer esse negócio, não. Eles não falaram que eles iam parar de monitorar. Eles simplesmente falaram, esquece, deixa isso para lá. Mas a lei já existe. Exatamente. E aí é uma coisa muito interessante, porque
nós estamos aqui nos Estados Unidos, então a gente vive uma outra realidade aqui cultural, de formas de declaração que aqui é 100% para todo mundo, né? Sonegar aqui é crime e existe, assim, é uma lei cumprida que você vai preso realmente. Então, a galera não brinca aqui. Quando a gente volta para o Brasil e a gente fala dessa questão de notas fiscais e do que o governo consegue ver, gente, eu trabalhei em contabilidade aqui nos Estados Unidos, trabalho com finanças, o Brasil é referência, a Receita Federal em tecnologia de rastreamento. Então, o que a Aline está trazendo aqui é uma constatação, é fato. Eles conseguem rastrear qualquer empresa e qualquer conta. O fato é que eles vão rastrear quando acende uma luzinha amarela. Então, hoje, né, a situação no Brasil, ela funciona dessa forma. Acendeu uma luzinha amarela e existe alguma coisa muito gritante, eles têm acesso a tudo e eles vão ver qualquer R$ 5, né? Mas vocês têm que estar atentos a isso, que tá muito para eles, isso é um livro aberto, de qualquer empresa. Né? Não adianta tentar fugir e achar que se eu fizer um CNPJ, aí sim eu vou ter que pagar imposto. E se eu não fizer um CNPJ, eu não preciso do imposto. Não. A gente precisa entender essa estratégia financeira para que você esteja enquadrada na melhor forma para pagar o menos de imposto possível, que é isso que todo mundo quer. Não é que todo mundo quer pagar imposto, todo mundo é feliz de pagar imposto, não é isso. Mas você precisa fazer a coisa do jeito certo. Então, o primeiro ponto que a gente quer trazer aqui da estratégia financeira empresarial como aliada da pequena e da média empresa é sobre a importância de entender qual é a melhor forma desse pequeno empreendedor, pequeno empresário, ele ter ali os registros financeiros dele e fazer isso ser comunicado da forma correta, para ele não achar que está levando vantagem e depois ele levar lá uma multa de 27,5% e ter que tirar dinheiro do bolso, que às vezes ele nem tem, para pagar porque ele estava ali na pessoa física. Então, esse é o primeiro ponto. Perfeito. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para a gente é a questão de saber o momento de fazer os investimentos. Porque essa é uma dor muito grande de quem é pequeno empresário, pequeno empreendedor, tem uma média empresa. Como é que você, pequeno empreendedor, sabe se é a hora de você alugar uma sala maior, alugar um consultório maior, mudar, né, de cidade? Como que você vai saber isso? Eu lembro, Michele, que como eu comecei a empreender muito nova, né? Abri minhas pequenas empresas lá quando tinha 15 anos, 16, 17, tudo funcionava dentro da minha casa. Então, meu custo era zero. Quando eu estava com 20 anos, eu abri uma loja física. E aí a gente já tinha outro custo, né? Minha loja física, gente, estava bombando. Olha, eu com 20 anos, estava lá, maravilhosa, minha loja com muito cliente, muito faturamento, muito trabalho. E aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, por que a gente não abre uma outra filial dentro do shopping? E como é que eu tomei essa decisão? Na empolgação de uma empreendedora, né? Na empolgação de uma empreendedora de 20 anos. Certo, onde você estava dando certo. Então, o que a gente pensa? Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. O que eu não fiz? Eu não calculei qual era os custos que iam aumentar lá dentro e qual era a possibilidade de retorno que tinha. Por quê? Vocês acham que não, mas uma loja dentro de um shopping, era um quiosque, tá? Mas um quiosque dentro do shopping, ele tem um custo muito maior do que um quiosque, do que uma loja na rua. Minha loja era bem maior, o quiosque era pequenininho, mas o custo era maior, porque a gente, além de pagar várias coisas que tem lá, a gente paga condomínio do shopping, enfim. Além disso, o horário era estendido. Na minha loja, eu podia abrir 10 horas, fechar às 6 horas da tarde. Lá, eu tinha que abrir às 10, mas eu tinha que ficar aberta até às 10. E aí, Michele, o que aconteceu? Meu custo, ó. E seu lucro? Que lucro! Sabe o que aconteceu? Eu tinha que pegar o dinheiro da loja que estava funcionando bem para pagar o custo do quiosque do shopping. Olha que loucura. Por quê?
Porque naquela fase, eu sem experiência, né, com 20 anos de idade, empreendendo e bem ali no empreendimento, mas eu não tinha uma clareza de que os custos que estariam envolvidos naquela decisão. Os impactos daquela decisão, o que ela traria para você. Sim, então você que tem um pequeno negócio, mesmo que hoje você fale assim, Aline, mas o meu negócio está faturando 50 mil reais por mês, né? Não é um grande negócio. Só que pensa, você precisa de clareza dos seus números para tomar a decisão, até para saber se você está na hora de crescer ou não. Exatamente, é muito bom isso. Para não dar um passo maior que as pernas. Porque tem muita gente que está indo muito bem naquele determinado ponto, mas se ele der um passo maior do que as pernas naquele momento, ele pode ter que regredir. Porque ele não sabe, ele não tinha clareza daquilo. Negócios já são arriscados por si só. Quem é empreendedor aqui, ó, parabéns para vocês, tá, gente? Parabéns para todos nós. Custos vem na mesma proporção da venda, né? Então, o aumento da minha receita não significa que eu vou ter o mesmo aumento de lucro e não significa que os meus custos vão continuar iguais. Geralmente, o custo ele é maior do que o lucro obtido. Então, isso tudo tem que ser muito calculado, né? Tem que ser. Porque você pode até, claro, a gente sempre quer crescer, a gente quer continuar investindo, a gente quer dar o próximo passo. Só que a gente precisa ter um planejamento financeiro para isso. Isso. Para entender se é a hora, quanto que eu preciso vender, quanto que eu preciso faturar para conseguir cobrir esse custo. Então, se o meu negócio, o meu custo fixo é X, esse é o mínimo que eu preciso faturar. Aline, pode falar. E aí, falando essa questão de investimento também para esses pequenos e médios empresários, vai, então, até além de dar o próximo passo em abrir um negócio novo, né? Você precisa pensar na hora que você for contratar um funcionário novo, na hora que se você precisa investir num maquinário novo, se você tem 13º para pagar lá na frente, um dinheiro que você vai... não entra como um investimento, mas de repente, quando você separa ele numa conta de investimento, isso retorna para você lá na frente, vira o jogo. Em vez de uma despesa que você teria como um empréstimo, você está colocando numa conta de investimento e ganhando dividendos ao longo do ano. Então, isso tudo entra para os empresários pensar no que pode ser esses investimentos, né? Como fazer isso. Né? E isso não é o contador que vai fazer. Não. Esse é o papel do planejamento financeiro empresarial, tá? Então, vocês que estão aqui com a gente, acompanhando e que, de repente, quer trabalhar dentro dessa área, olha o que a gente está falando aqui para o empresário, que você pode ser um profissional dessa área, tá? Você pode trabalhar justamente fazendo isso, porque o teu cliente ou o empresário, ele não sabe disso, ele não estudou para ser empresário. Ele estudou para ser dentista, ele estudou para ser... fisioterapeuta, ele não estudou para administrar o negócio. Até quem vai para a faculdade de administração, gente, sai de lá sem saber administrar. Então, imagina quem nem estudou para isso. E isso que você falou é muito importante. Quem está aqui acompanhando ao vivo com a gente, comenta aí, ou se você está assistindo essa gravação também depois, deixa aí o comentário. Você já pensou na importância do empresário criar a reserva financeira para pagamentos de 13º e salário? Eu sou empresária desde criancinha e já passei por todas as fases que os empresários passam, e já teve época da minha empresa que todo dezembro, que era a hora justamente que a gente tem que pagar 13º, férias e tal, a gente tinha que ir atrás de empréstimo com o banco. É muito comum. Isso porque a gente não tinha um planejamento para fazer uma reserva de caixa que fosse realmente conseguir suprir essa necessidade do 13º no final do ano. E aí, Michele, deixa eu trazer um ponto importante aqui. Por que quem quer trabalhar com essa área precisa estudar, porque tem vários detalhes envolvidos, e quem é empresário precisa de um profissional.
Não tente fazer porque você é bom com negócios ou que você é bom com dinheiro, tá? Você precisa de é muito específico. Delegar para pessoas competentes, para empresas que entendam. Não espere ficar grande, é pequeno, sim. Você se estrutura para crescer, sempre digo isso. Né? Quanto mais enxuto estiver o seu negócio, quanto mais no começo estiver, mais fácil fica de se organizar e fazer um planejamento saudável, um planejamento mais concreto, mais real para você, de crescimento mesmo do negócio. Exatamente. E aí eu quero trazer o nosso terceiro ponto aqui da estratégia financeira empresarial como aliada da pequena empresa. Sabe o que é? A precificação. Super importante. Por que as empresas não conseguem fazer uma reserva para pagamento do 13º salário no final do ano? Um dos grandes motivos é que quando a pessoa faz a precificação, ela não está contemplando esses custos. Exato. Como é que as pessoas contemplam os custos? Vamos supor que eu esteja vendendo esse livro, tá? Aí, como que eu vou botar o preço nele? Normalmente, tá, gente? Como que as pessoas normais colocam preço, que não são especialistas? Bem, comprei esse livro aqui da editora, paguei R$25 da editora. Então, se eu cobrar 35, eu estou ganhando R$10. Então, eu estou com um lucro de R$10. E aí, decidi que meu livro vai ser 35, tá? Eu estou vendendo velas. Vamos lá, vendo velas aromatizadas, aqui aromáticas, né? Isso aqui é muito comum aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem um monte de vela, tudo quanto é lugar. Será? Tá vendo? Então, vendo vela. Nossa, como que vou botar preço nessa vela? Quanto que vocês acham que custa essa vela? Quanto que eu vou cobrar? A Michelle abriu um negócio de vela. Estou querendo botar preço da minha vela. Como é que você decide? Bem, eu compro essa vela no fornecedor e essa vela sai para mim por R$20. Então eu vou cobrar 40. Pronto, dobrei o valor. E aí agora eu vendo essa vela por R$40 e eu estou tendo 100% de lucro. E aí eu vou vendendo. Aí tudo bem. O que acontece? Chega durante o mês, durante o ano, não sobra dinheiro nenhum. Estou no maior sufoco para poder pagar aluguel, sufoco para pagar funcionário, para pagar imposto, para pagar não sei o quê. O que eu fiz de errado? Que eu estou tendo 100% de lucro no material, mas o dinheiro não sobra. Exatamente. Desconsiderando pontos extremamente importantes, né? Relevantes para colocar o preço nesse produto. Muitas vezes olhando no concorrente, olhando no mercado, e aí você sai fora totalmente do que precisava. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está aqui na live com a gente, ou no podcast assistindo. O que vocês consideram na hora de colocar preço, ou num produto ou num serviço, tá? Porque não é só produto, não. Serviço também. Inclusive, eu já vi várias pessoas que trabalham com consultoria, com mentoria, psicólogos que não têm produto para vender, que aí fala assim, não, eu vou cobrar barato porque aí eu vou ter mais cliente, eu vou ter mais lucro. E a pessoa não consegue, não sai do lugar. Então, vocês que estão aqui acompanhando com a gente, participem aí. O que vocês acreditam que precisa ser visto, olhado na hora da gente colocar preço num produto e num serviço? Quero ver a opinião de vocês aqui, hein? Quero ver a opinião. Então, são pontos que o consultor, o estrategista financeiro, ele é um aliado desse pequeno empresário. Porque a pessoa que resolveu abrir lá uma loja de vela, ela não sabe mesmo. Mas se ela tiver contratado uma empresa de gestão financeira estratégica, a empresa de gestão financeira estratégica vai conseguir olhar para isso e vai falar, opa, Michele, você abriu aqui tua loja de vela, mas o que você está vendendo não está pagando teus custos. Então, esse preço está errado. Ou a gente vai ter que revisitar o preço, ou a gente vai ter que vender mais quantidade, ou a gente vai ter que mudar de ponto, reduzir custos, porque essa conta não está fechando.
Exatamente. Eu costumo dizer que é muito além de fazer um operacional de contas a pagar e a receber. É um olhar muito clínico para o todo, né, Aline? Eu falo que quando você contrata um gestor estratégico, financeiro estratégico, é a gente entender toda a logística da empresa, toda a estrutura, todos os setores, como tudo funciona, e é como um quebra-cabeça. E aí é onde deságua tudo no financeiro. Então, quando você entende como essa empresa funciona, os custos dela, a precificação dela, a estrutura, a quantidade de funcionário, tudo isso é relevante para que a gente tome decisões inteligentes e que a gente entenda para onde o dinheiro está indo, né? Exatamente. Olha, aqui responderam aqui para mim. A Ana Márcia colocou que tem que considerar impostos, despesas variáveis e fixas. Boa, Ana Maria. Agora, lembra, o empresário normal, seja ele dentista, psicólogo ou vendedor de vela, ele não sabe nem o que é despesa fixa e variável, tá? Então, você que quer trabalhar nessa área, você vai precisar aprender como dar essa consultoria e como explicar para ele. Porque você falar para ele considerar impostos, despesas fixas e variáveis, ele vai falar: beleza, não sei o que eu faço mais da vida. E aí, acho que é a Rose Teacher, ela colocou: eu pensava exatamente como você falou. A Rose falou, ela provavelmente ela é professora de inglês, e ela pensa exatamente isso: vou cobrar baratinho, porque se eu cobrar baratinho, vou ter mais cliente, e aí eu vou ganhar mais dinheiro. Como eu não tenho despesa, eu trabalho em casa, né, dou aula particular, não tenho que comprar produto nenhum, então tudo que entrar no meu bolso é lucro. Não, gente, não é assim. Não. Até porque você precisa entender o custo da sua hora, o quanto demanda de você intelectualmente, emocionalmente, para você estar ali dando aquela aula, né? Então, Tem tudo isso. gente, Michele, que não consegue calcular preço de serviço, de prestação de serviço, e não coloca nem o preço da gasolina que usa para ir para o escritório, não Olha só. calcula. Às vezes ela tem que atender, né? Atende a domicílio. Ela não paga o aluguel, mas ela tem um custo. Qual que é o custo? É o parcelamento do carro, é a gasolina, é a depreciação do carro, o pedágio, tudo isso que ela esteja trabalhando de casa, o ideal é ela pegar aquele metro quadrado que ela trabalha e ela fazer o rateio disso, tanto de energia quanto o financiamento da casa ou o aluguel da casa. Isso tudo, o rateio proporcionalmente entra nesse custo. Gente, vocês já pensaram nisso? Olha aqui o que a Michelle trouxe agora. Quero saber se vocês já tinham pensado nisso. Você que trabalha em casa, pequeno empresário, pequeno empreendedor. Tem gente que trabalha em casa, gente, fatura 30 mil, 40, 50, até mais, tá? Você já tinha pensado que você pode e deve considerar como custo do teu negócio parte da tua internet, parte da conta de energia elétrica, parte até mesmo do aluguel que você paga na tua casa? Vocês já tinham pensado nisso? E aí, Aline, mas para que vai adiantar? Vai sair tudo no meu bolso mesmo. Não, porque na hora que você vai precificar o teu trabalho, você vai conhecer isso. Se você está vendendo, você é psicóloga e atende online. Aí você pensa, não tenho gasto nenhum, porque eu não tenho escritório, atendo na minha casa com a internet da minha casa mesmo, e já estaria aqui mesmo e pronto. Quanto eu cobrar é lucro. Não é. Porque se você estivesse trabalhando em outro lugar, quanto que você estaria recebendo? Exatamente. E se você estivesse trabalhando para alguém, teria férias, teria 13º. Perfeito, perfeito. Você E está uma coisa que considerando o poder, Aline, que eu acho, é essa questão, sai tudo do mesmo buraco, é tudo do mesmo bolso, é uma coisa só. Gente, quando você se coloca no mercado de trabalho como empresário pequeno, médio, você precisa já entrar com uma postura de empresário. São vidas separadas. A empresa é uma coisa, a pessoa física é outra coisa. Se você não tem essa clareza, fica tudo junto e misturado, você nunca vai saber exatamente se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. E isso é muito triste. Você trabalhar, colocar toda essa energia num negócio, acreditar nesse negócio, mas não saber se você está trocando 6 por meia dúzia. Sim. Vou trazer um quarto ponto, então, aqui. Saber a hora de investir em marketing.
Muita gente tem medo de investir em marketing porque não sabe se pode. Vocês que estão assistindo a gente aqui, como é que você sabe o valor que você pode gastar de anúncio na internet, por exemplo? Independente do teu nicho, do teu mercado, porque todo mundo pode fazer anúncio na internet. Você vende roupa, pode anunciar. Você vende vela, pode anunciar. Você é psicóloga, advogada, dentista, deve anunciar. Aline, mas como assim? Eu vou investir 10 mil por mês de anúncio? Vou pagar 10 mil por mês de anúncio no Facebook? Não, é muito caro. Talvez não seja. Talvez o caro seja você não estar anunciando. Exato. Porque você não está anunciando e o cliente não está chegando. Então, se você sabe e você tem ali um controle, e sabendo que, opa, se eu estou anunciando na internet e o cliente está chegando, se eu investir 10, quanto tem que voltar para poder valer a pena? Qual o retorno disso? Exatamente. Qual o retorno? Então, o financeiro, ele vai ser aliado ali em todos os pontos de tomada de decisão da empresa. Não é só para poder fazer contas, a pagar e a receber. Né? É um parceiro assim que está ali de olho para que as coisas aconteçam no tempo real, no tempo certo, para que não passe o time. Porque é muito difícil você ficar com medo de dar o próximo passo, de tomar uma decisão, porque você não tem clareza da sua situação atual. Quando você tem um parceiro, ele consegue o tempo todo estar ali te auxiliando para os próximos passos. E isso faz toda a diferença no crescimento do negócio. Sim. E agora, Michele, quero dar aqui alguns recados. Vocês que já pegaram esses 4 pontos fundamentais, onde o gestor financeiro estratégico, ele é um aliado do pequeno, do médio empreendedor. E aqui a gente está falando de todo pequeno e médio empreendedor. Aline, mas e dos grandes? Cabe no bolso desse pequeno e médio empreendedor, porque isso também é outra crença, né? Que muitas vezes eles acham que não vou contratar, não vou terceirizar porque sai muito caro. Então, não quebrem essa crença. Caro sai você contratar uma secretária para fazer um financeiro que não entende de financeiro e ainda com vínculo empregatício. Isso é caro. Sim. E você não vai ter o aliado, porque alguém que só está fazendo e pagando as contas não é teu aliado, ok? Quem está ali pagando tuas contas é um funcionário ou assistente que está ali pagando tuas contas. Aqui a gente está falando de estratégia financeira, de estratégia. É uma inteligência financeira empresarial aliada no teu negócio. Então, você que tem o seu negócio, você precisa ter essa visão. Se você ainda não tem alguém que faça isso para você, então a gente quer dar alguns recados aqui. A nossa empresa, a Health Money, é uma empresa de serviços de gerenciamento financeiro empresarial. Então, qual que é o nosso papel? Nós temos uma franquia, nós temos consultores financeiros especializados que fazem toda a gestão financeira, desde o pagamento de conta, conciliação bancária, planejamento para os meses seguintes, mas com um diferencial. A gente traz a estratégia, o alinhamento do negócio, onde você precisa focar para melhorar. Sua precificação está errada? Então, a gente vai te orientar que a precificação está errada. Você está com uma inadimplência muito alta? A gente vai te orientar. Está com caixa muito baixo? A gente vai te orientar que precisa aumentar a venda. Você está pensando em fazer alguma estratégia comercial, uma estratégia de marketing, a gente vai conseguir te dar clareza de qual que é a margem segura que você pode fazer de investimento. Então, hoje, a nossa empresa é especializada em ser esse aliado do pequeno e do médio empreendedor. Então, você que tem uma empresa, não importa prestação de serviço, dentista, fisioterapeuta, arquiteto, advogado, manda mensagem aqui para a gente. Você pode seguir a gente lá nas redes sociais também, ou deixar o teu contato aqui na descrição desse vídeo, que a gente vai te chamar, vai marcar uma reunião, vai explicar para vocês como acontece. E o segundo recado, você que está aqui assistindo nesse podcast ou essa live aqui ao vivo e quer se tornar um consultor financeiro empresarial, trabalhar
ter uma rede de apoio, um negócio pronto, que você já pega e já começa a trabalhar. Você não precisa ficar 2, 3 anos montando o teu negócio. Você já vai ter um negócio ali montado para você trabalhar. Manda também o seu contato, que a gente vai te mostrar como que funciona a nossa franquia de gestão financeira empresarial. Então, é uma franquia para você trabalhar na sua casa. Você não precisa ter funcionário, você não precisa ter um espaço alugado fora da tua residência. Você pode atender clientes de qualquer lugar do Brasil e você vai ter todo o apoio, ferramentas, comercial, direcionamento sobre como você se posicionar, treinamento, formação. Tudo. É muito completo, né? Pois processos descritos, manual e, enfim, por aí vai. É uma estrutura muito bacana que a gente criou para vocês, para que esse gestor consiga entregar da forma mais linda possível e transformar a vida dos empresários, né? Com propósito. Então, eu amo sempre trazer isso. A Health Money veio para transformar a vida dos empresários, então a gente coloca a pitadinha do propósito ali, com toda a formação e a visão estratégica do negócio, e não teria jeito de ser diferente, né? A entrega é maravilhosa, né, Aline? Então, vocês que estão aqui querem conhecer a nossa franquia, quer agendar uma reunião, manda mensagem, pode mandar mensagem no meu direct, você manda assim, ó, quero saber sobre a franquia, tá? Que aí a gente já te encaminha para você marcar uma reunião com a Michelle, não tem custo nenhum marcar essa reunião para você entender como funciona. Ah, Aline, eu quero muito, mas eu não sei se eu posso entrar sozinho. Vem para a reunião primeiro. Vem que a gente vai te ajudar. Quem sabe você tem um sócio, uma sócia interessada em entrar no negócio com você e você começa aí a sua empresa de gestão financeira empresarial. Então, Mia, quero deixar aqui, né, o meu agradecimento a quem está acompanhando com a gente aqui ao vivo a gravação do podcast. E se você está ouvindo, assistindo esse podcast na gravação, encaminhe para outra pessoa, porque o que a gente trouxe aqui são pontos fundamentais que muita gente quebra, perde, porque não sabe como fazer o financeiro e não sabe nem como contratar alguém que sabe fazer o financeiro. Então, compartilhe esse podcast, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Maravilhoso. E a gente terei o imenso prazer em receber quem quiser saber mais. Chama a gente que nós vamos, com o maior carinho do mundo, contar para vocês um pouquinho mais. Obrigada por estar aqui comigo mais essa semana, Aline. Que delícia poder levar informação de qualidade para essas pessoas. Adoro. Muito bom. Manda mensagem que a gente chama você e ajuda você a dar o seu próximo passo, tanto na sua empresa, ajudar você no financeiro, quanto você que é consultor ou quer se tornar um consultor e quer também ter uma empresa aí, quer ser um dos nossos franqueados. Até a próxima, Michelle. Beijo, gente. Até.